aumenta as preocupações de uma possível invasão na Venezuela pelos mercenários americanos. Regime chavista de Nicolás Maduro ordena o avanço na aquisição de sistemas antidrone, temendo um ataque em larga escala por centenas de drones que poderão facilmente destruir o centro de comandos, logísticos hidrelétricos e centrais militares daquele país. Ao mesmo tempo em que a Organização das Nações Unidas aumenta a pressão contra o ditador da Venezuela, que fecha o espaço aéreo do seu país e ameaça o Chile. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Militarizando o Mundo. Se inscreva no canal, ative o sino das notificações e deixe a sua curtida aqui embaixo para ajudar no fortalecimento do canal. A Venezuela, sob o comando de Nicolás Maduro, enfrenta uma crise interna e externa sem precedentes. Envolta em tensões diplomáticas, denúncias de conspirações e repressões internas, o governo venezuelano vê sua posição no cenário internacional se deteriorar. Nos últimos meses, o regime intensificou medidas de defesa, enquanto se debate com sanções, acusações de fraude eleitoral e a prisão de estrangeiros, considerados pelo governo como conspiradores. Em paralelo, rumores sobre a infiltração de mercenários e a possibilidade de uma intervenção militar externa colocam o futuro do regime em dúvida. Recentemente, o governo venezuelano suspendeu os voos comerciais de e para o Chile, medida que afeta diretamente milhares de venezuelanos residentes no país sul-americano. Essa decisão do Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, INAC, segue uma série de sanções diplomáticas contra países que criticam o governo Maduro, especialmente após as eleições presidenciais de 28 de julho, que foram amplamente contestadas. O presidente chileno, Gabriel Boric, foi uma das vozes mais contundentes durante a Assembleia Geral da ONU, acusando o regime de Maduro de fraude eleitoral e criticando o impacto da crise venezuelana na migração. Com cerca de 800 mil venezuelanos vivendo no Chile, a suspensão dos voos foi considerada uma medida unilateral e injustificada pelo governo chileno. Boric aproveitou seu discurso para alertar sobre o agravamento da crise na Venezuela, que já expulsou mais de 7 milhões de cidadãos, muitos dos quais buscam refúgio em países vizinhos. Ao mesmo tempo, ele deixou claro que o Chile não está mais em condições de receber novos migrantes, destacando o peso da crise migratória em sua economia. Com a crescente pressão internacional e as ameaças de intervenção, Maduro tem investido no fortalecimento das defesas do país, com foco especial em sistemas antidrones. Inspirado pelos avanços tecnológicos utilizados no conflito entre Rússia e Ucrânia, onde drones desempenham um papel fundamental, o regime venezuelano procura adaptar suas capacidades militares a essa nova realidade. Durante um discurso recente, Maduro anunciou uma readequação do aparato de defesa, incluindo a implementação de sistemas antidrones em locais estratégicos, como aeroportos e portos. Essa medida reflete o temor de que o país possa ser alvo de ataques cibernéticos ou militares utilizando tecnologias modernas. A guerra na Ucrânia demonstrou como drones podem ser eficazes em operações militares, com destruições de blindados e até helicópteros. E a Venezuela agora tenta preparar suas forças para enfrentar ameaças semelhantes. A prisão de cidadãos americanos e espanhóis acusados de tramar um golpe contra o governo de Maduro traz à tona outra camada de preocupação. O regime venezuelano afirma que esses indivíduos, muitos deles com treinamento militar especializado, faziam parte de uma conspiração maior para derrubar o governo. As prisões aumentam as tensões já existentes entre a Venezuela e países como os Estados Unidos, que há anos apoiam a oposição venezuelana e buscam minar o poder de Maduro. Há também informações sobre a possível infiltração de mercenários dentro da Venezuela. Grupos que operam fora das fronteiras tradicionais de governos, financiados por doadores internacionais, estariam angariando milhões de dólares para organizar uma ação militar com o objetivo de capturar Maduro. Esse tipo de operação, baseada no modelo de conflitos recentes, representa uma ameaça real ao regime e pode desestabilizar ainda mais a Venezuela. A vitória de Nicolás Maduro nas eleições de 28 de julho foi amplamente contestada pela oposição e pela comunidade internacional.
Mais de 30 países, liderados pelos Estados Unidos e Argentina, pediram formalmente à Venezuela que iniciem negociações para uma transição pacífica e democrática. No entanto, Maduro rejeita categoricamente qualquer acusação de fraude, argumentando que foi reeleito com amplo apoio popular. A oposição, por sua vez, liderada por Maria Corina Machado, alega que Edmundo González Urrutia foi o verdadeiro vencedor das eleições. Cópias de 80% das atas eleitorais foram publicadas por grupos opositores, mas até agora o governo não divulgou oficialmente os resultados desagregados, o que alimenta suspeitas sobre a legitimidade do pleito. A Assembleia Geral da ONU viu um aumento significativo na pressão internacional contra o regime de Maduro. Diversos líderes mundiais pediram o fim da repressão generalizada e o início de um diálogo inclusivo com a oposição para restaurar as instituições democráticas. Até agora, porém, Maduro tem se mantido firme em sua postura, considerando as críticas como ataques à soberania da Venezuela. O futuro da Venezuela sob o regime de Nicolás Maduro permanece incerto. O isolamento diplomático, as sanções econômicas e a crise migratória têm criado um cenário instável, com a população sofrendo os impactos de uma economia em colapso e a falta de perspectivas de melhoria a curto prazo. A infiltração de mercenários, as pressões internas e as críticas internacionais podem intensificar a já frágil situação do governo. A questão que permanece é se algum país ou grupo tomará a iniciativa de uma ação militar mais agressiva, ou se o governo Maduro conseguirá manter o controle do poder em meio ao caos crescente. O tempo, juntamente com as dinâmicas internas e externas, será decisivo para o desfecho dessa crise prolongada. Se gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva e ative o sino das notificações.